Bom dia, gente. Bom dia a todos. Logo mais iniciaremos a nossa live, cerca de 1 minuto. É uma live que vai tratar sobre estratégias para a manutenção da saúde mental. Vou pedir a vocês 1 minutinho para trazer então as nossas convidadas. Um instante. Outra convidada. Olá, Silvia. Olá a todas, todos. Que estejam bem. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Vamos ver aí quem mais está ingressando. Muito obrigada pelas presenças, muito nos honra. Deixa eu ver aqui quem que vai entrar. Olá, gente, vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Eu estou enviando o link aqui para o pessoal que eu conheço. Tá, obrigada. Agradeço muito. Deixa eu ver se todos já estão presentes. Só um instante, por favor. Tá. Bom, eu vou só confirmar que esses estão, né? Só um minuto. Eu não estou vendo a Cíntia. Eu estou aqui. Ai, tá aí, Cíntia. Pronto, desculpa. Não estava visualizando, mas agora deu certo. Imagina. Bom, bom dia, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Ana Marques, sou diretora da Coalizão Nacional de Mulheres, né, tenho a honra de participar desse grupo incrível, com mulheres incríveis. Eu sou psicóloga, mas atuo como professora, né, nas áreas de direito, e estou muito feliz, né, de estar aqui nesse momento com todos. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, meio que grisalhos, tenho 58 anos, estou usando uma camisa, uma blusa com mangas, com listras brancas e pretas, uso um colar um tanto exótico, uso óculos, estou de batom e estou numa sala, né, onde tem os meus livros, uma sala que eu uso normalmente para trabalhar. A CNM é um movimento de mulheres que apoiam mulheres. O nosso objetivo é fomentar ações para que mais mulheres ocupem espaços de poder. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, que diz respeito à estratégia para a manutenção da nossa saúde mental. E, para tanto, nós vamos ouvir aqui as nossas coordenadoras adjunta da Coalizão Nacional de Comunicação, a Cíntia Lanzoni. A Cíntia é psicanalista, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E a nossa membra da CNM, a Daiane Sente, que é naturóloga e terapeuta holística. Também a quem agradecemos por ter ingressado na nossa live.
Antes de passar a palavra às nossas entrevistadas, né, gostaria de passar a palavra para a nossa intérprete, a Silvia, que está conosco para fazer a transcrição em Libras deste encontro. Então, obrigada, querida Silvia, por ter aceito o nosso convite e agradeço se fizer sua audiodescrição. Olá, é um prazer imenso participar aqui dessa live. O meu nome é Silvia, eu sou tradutora e intérprete de Libras, vou estar sensibilizando a live de vocês. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho olhos claros, estou com uma blusa preta com mangas e um laço branco na gola. Obrigada. Obrigada a você, Silvia. Então, eu passo aqui, né, a palavra para a Cíntia, né, agradecendo muito, mais uma vez, Cíntia, por ter aceito o nosso convite, e peço que você faça sua audiodescrição e se apresente, contando um pouco da sua trajetória profissional, por favor. Bom dia. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem, porque o meu sinal de internet está muito difícil aqui. Eu sou branca, estou de batom vermelho, lenço, sou psicanalista, cabelos claros, olhos castanhos, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Perfeito, muito obrigada. Né? Agora eu vou passar a palavra para a Daiane, também reforçando o nosso agradecimento pela disponibilidade de estar aqui conosco. Hoje é aniversário da filhinha dela, então realmente é uma deferência muito grande, né? Ela ocupar uma parte desse dia que é super importante para estar aqui conversando com a gente. Então, muito obrigada, querida. Daiane, por gentileza, se apresente. Né? Bom Faça dia. Bom dia, mulheres queridas, lindas. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Então, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher magra, de pele clara, olhos castanhos, cabelos escuros, rosto fino. Eu estou usando uma blusa branca, um batom vermelho, brincos pendentes dourados e eu estou com o cabelo preso. Obrigada, querida. Bom, gente, para criarmos estratégias, né, para essa questão da saúde mental, primeiro precisamos identificar o que pode prejudicar a nossa saúde mental. Então, eu gostaria que vocês explicassem brevemente, né, o que é o burnout, o que é a depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E aqui no papel de apresentadora, vou pedir para explicarem também qual é a diferença entre essas doenças e se é certo, assim, designar como doenças esses problemas que afetam a saúde mental. Então, eu vou passar a palavra para a Cíntia, comentar sobre o burnout e a depressão, e a Daiane, na sequência, por gentileza, comente sobre a ansiedade e síndrome do pânico. Então, fiquem à vontade. Cíntia? Ela estava com ruim. Ela estava com a internet ruim. Você quer que eu vá falando um pouco? Por favor. Né? A gente pode combinar, né? Vocês podem ficar à vontade. Ok. Até a internet dela retomar? Pode ser, Cíntia? Sim, a gente vai combinando. Pode ser, Cíntia? Deixa eu ver se ela consegue. Acho que travou. Mas vamos, que a gente vai combinando. Não tem problema, então vamos lá. Bom, a ansiedade, falando de ansiedade em si, ela é natural. Ela é uma experiência natural do ser humano, né? E ela até é importante porque ela nos impulsiona para uma movimentação, uma realização das tarefas da vida, né? Mas quando ela afeta as atividades da vida cotidiana, a gente pode dizer que ela é uma ansiedade já que começa a ser patológica, né? Que vai ter aí sintomas como o nervosismo, a preocupação, o desconforto, pensamentos intrusivos, sentimentos negativos, né? E isso tudo pode trazer também sintomas
físicos associados, né? Aí, boca seca, braços dormentes, náusea, diarreia, calafrios, suor, tremores, taquicardia, né? Aquela dor no peito, respiração acelerada, falta de ar, né? A gente vai perceber isso de uma forma que pode acontecer recorrente, né? As crises de ansiedade, elas acontecem de forma recorrente. Então, é como se fosse uma tentativa de regulação do nosso sistema nervoso, porque a ansiedade, ela chega muito intensa com o sistema nervoso simpático ativo, né? E quando isso acontece de uma forma muito recorrente, acontece também uma desordem, né? Uma desorganização desse processo de regulação do sistema nervoso. Agora, a síndrome do pânico ela não é natural, né? A síndrome do pânico, ela já vai se caracterizar por crises de ansiedade repentinas e intensas, né? Com sensações mais fortes do que a crise de ansiedade, né? A síndrome do pânico, ela vem com uma sensação de medo, de mal-estar, vai vir acompanhadas aí de sintomas físicos também, né? E às vezes vem sintomas parecidos com a crise da ansiedade, mas são sintomas tão fortes que a pessoa, às vezes, ela vai achar que vai morrer, né? A síndrome do pânico, ela traz a sensação, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou morrer. Ela tem medo de enlouquecer, medo de perder o controle. Às vezes, ela tem uma sensação de perda da realidade, um estranhamento do meio em que ela vive, né? Então, é uma sensação muito mais acentuada do que a crise da ansiedade, né? A gente poderia até dizer que a crise de ansiedade, quando ela não é tratada, ela pode provocar ao longo do tempo, né? Ela pode se agravar para a síndrome do pânico. Sim, bem difícil, né? A pessoa que está sujeita a esses sintomas, e aí Daiane, aquela pergunta lá, a gente pode considerar, chamar de transtorno de personalidade, é uma doença, é um sintoma, é uma resposta sintomática, como seria a classificação mais adequada, né? Tá mais vinculado a um transtorno mental, né, Ana? Transtornos de personalidade não são dessa forma, né? Eles se apresentam de outra forma, mas o transtorno mental, ele vem através disso. Eu sou especializada em trauma, eu acho que eu não fiz essa apresentação, né? Eu sou especializada apesar de ser naturóloga, eu fui me especializar em saúde mental, né? E saúde da mulher. Logo depois que eu me separei, aí eu fui buscar, então, o entendimento do feminino, né? E esses transtornos, eu não gosto de dizer que existe uma causa exata, porque é multifatorial, né? A gente pode estar relacionando isso com várias questões associadas. Então, ao longo da vida, nós podemos ter tendência a desenvolver. Agora, quando acontecem fatos, episódios na vida que acentuam isso, né? A possibilidade, isso simplesmente vem e se agrava a ponto da gente realmente ter a sensação da perda do controle. Né, da perda do controle emocional e até físico, né? Ontem à noite, minha filha, ela caiu e eu levei ela para o hospital e aí chegaram 2 pessoas lá no pronto atendimento com crise de pânico. E aí elas traziam exatamente essa sensação, assim, sensação de dormência, né? E a sensação, meu Deus, eu tô morrendo, eu tô infartando, né? E aí vem justamente todo mundo ali tentar socorrer. Quanto mais as pessoas falavam com elas, pior elas ficavam. Então, esse processo de conseguir fazer a regulação leva um determinado tempo e envolve muito autoconhecimento, né? Esses transtornos mentais são naturais, mas se não tratados, né, eles podem se agravar e muito. E aí atrapalha a vida por inteiro, né, em todos os aspectos da vida. Então, nós podemos pensar, né, não sei, Daiane, como uma resposta, né, uma resposta psíquica, uma resposta de defesa do nosso psiquismo, e aí, a partir do momento em que não é cuidado, acompanhado, pode se tornar crônico, pode se dizer dessa forma?
Com certeza. Inclusive, estudando trauma, né, como terapeuta informada do trauma, a gente vai falar que a não defesa, quando você não sente que acontece uma defesa, ocorre a traumatização. Então, nós sempre vamos buscar elaborações de defesa, né? Aconteceu uma situação, vou receber esse impacto. A gente diz, inclusive, dentro do universo do trauma, que o trauma, antes dele ser psicológico, ele é um evento fisiológico. Você vai ter esse impacto e o teu corpo vai tentar se defender. Então, o sistema nervoso, como uma forma de tentar regular, vai provocar todo esse transtorno e esses sintomas associados. Então, vem junto com os sintomas psicológicos, esses sintomas físicos. Por isso a sensação, né? Perdi o controle. E agora? O que eu faço, né? Como eu posso lidar com isso? É uma resposta de defesa psíquica, sim. Sim, é muito interessante, e assim, né, essa noção de primeiro se conhecer, para conseguir identificar, né, se esse processo está se dando, é muito importante, e eu vejo bastante isso relacionado ao trabalho, né, não sei se existe algum dado mais significativo em relação, né, a esses ambientes laborais, mas assim, como que a gente consegue perceber que esse processo está se iniciando, né? E qual seria a hora da gente buscar, né, o auxílio, o amparo profissional? Então, a pessoa ela vai começar a ter episódios frequentes aí de irritabilidade, mudança de humor, estresse, né, desânimo, isolamento social, insônia, às vezes vem um choro frequente, mudança no comportamento, a perda da memória pode ser associada, uma dificuldade de concentração, dificuldade de se expressar, né? E o pior é que as pessoas, às vezes, elas têm vergonha de buscar ajuda, né? Muitas vezes eu vejo que as pessoas, elas não falam porque elas têm medo de serem julgadas, né? Os transtornos mentais, eles vêm muito assim, nossa, sou louca, sou louco, não vou procurar ajuda, né? E eu acho que a ajuda, ela não tem que acontecer, ela não tem que chegar só depois que o adoecimento já está instalado. A ajuda, ela precisa acontecer de forma preventiva. É claro, né, Ana? A partir do momento que se instalou, é preciso fazer um tratamento, né? Por isso que a terapia, ela é essencial para todo mundo, né? Eu falo que todo mundo deveria fazer terapia, né? Existem aí muitos profissionais que podem ajudar, né? Associados. Uma pena que a Cíntia não conseguiu estar aqui com a gente para poder falar um pouco, tentando contato com ela, para ela falar um pouquinho também sobre a psicanálise, né? Porque a terapia em si, ela é um tratamento e existem muitas possibilidades, né? Dentro dos tratamentos terapêuticos, existem aí vários profissionais associados e dentro da terapia a gente vai pensar se é preciso fazer também uma regulação química. Porque às vezes é necessário buscar aí um psiquiatra para fazer uma regulação química com um alopático. Ou com um fitoterápico, porque o fitoterápico também ajuda quimicamente a fazer a regulação emocional. E aí a gente vai pensar na regulação emocional não só através da regulação química, mas também com a associação aí de muitas técnicas, né? Então, se a gente pensar dentro da gama de técnicas terapêuticas, aí a gente pode falar da psicanálise, né? Que a Cíntia poderia estar expondo um pouco mais, espero que ela consiga voltar. Existem aí técnicas mais cognitivas, a terapia sistêmica, existem muitas abordagens, mas também, e especialmente, né, as técnicas, eu vou falar um pouquinho das que eu utilizo, a gente vai aprender aí ferramentas de regulação emocional através das experiências do corpo. Né? Porque no trauma, né, a gente vai falar muito que é necessário permear o corpo para lidar com as emoções, porque as emoções são uma experiência corporal, né? Então a gente vai aprender a nomear, a identificar, a lidar com as nossas emoções e os nossos sentimentos, né? De uma forma que a gente sente isso através do corpo, porque essas sensações, elas são também corporais. E a gente vai falar, inclusive, Ana, que o trauma, antes dele ser esse evento psicológico, ele é fisiológico justamente porque o nosso cérebro ele busca essa regulação neural,
né? Que afeta o corpo de uma forma muito direta. Por isso, a gente trata o trauma, a gente que trata o trauma, a gente vai defender muito a importância dessa terapia verbal, né? Associada às técnicas corporais também, para a pessoa ganhar consciência e entender que esse evento, essa taquicardia, essa falta de ar, é um evento passageiro, é uma experiência corporal, né? E a associação de tudo isso, com certeza, vai resultar aí numa solução mais efetiva. Então, a gente costuma procurar ajuda só depois que a situação já está crítica, mas não é assim que tem que ser, né? A ajuda, eu vejo que ela deveria iniciar antes, de uma forma preventiva, inclusive. Certo, eu percebi, né, assim, a sua fala é muito elucidativa, né, e eu percebi que a dificuldade, posso estar enganada, mas a dificuldade em perceber os sintomas tem essa relação com o preconceito, né, com a dificuldade de se reconhecer com um adoecimento mental, porque a sociedade ainda suscita, né, ainda são suscitados muitos estigmas, e o fato da condição feminina, né, nós mulheres acabamos, né, sendo mais expostas ao assédio, acabamos nos cobrando muito mais, porque então são diversas as dinâmicas, né, que a vida põe para nós, né? Realmente assim, é algo desafiador. Eu estou tentando aqui com a Cíntia ver se ela consegue retornar, né? Mas a gente pode ir conversando, Daiane, e eu vou só colocar, né, algumas questões, né? Se a gente já reconhecendo esses sintomas, né, considerando que no nosso cenário de país, né, o nosso contexto de existência nesse Brasil imenso, com dificuldade para ter recursos para acessar bons profissionais, enfim, né, como é quais estratégias, né, você recomendaria para que nós utilizássemos, né, ao nos reconhecermos nessas situações, né? Nessas situações de pânico, de angústia, né? Então, vamos lá. Acho que o primeiro ponto é se conhecer, né? E o processo terapêutico, por isso que eu defendo, eu vou martelar na terapia, né? Existem outras formas, sim, existem outras formas, mas a terapia é o caminho mais assertivo. Então, essa análise, essa autoanálise, né? Que é parar e pensar cognitivamente quem eu sou, o que eu sinto, por que eu sinto, de onde vem isso, né? Esse é um caminho que nos leva a um autoentendimento. Então, como eu falei, né, o trauma, ele vai precisar fazer essa... Depois eu vou trazer um pouco dessa explicação um pouco mais técnica, né? Mas essa associação cognitiva, né, é super importante. Então, eu vou explicar, acho que pelo viés do trauma, que é preciso também tratar o corpo além de fazer essa análise. Porque a regulação emocional acontece lá na amígdala, tá? Que é a área responsável pela regulação emocional no cérebro, que vai buscar a ajuda do hipotálamo. Então, buscando ali na memória, né? Peraí, quando tá acontecendo o evento, eu já conheço isso, eu já passei por isso. O que é que tá acontecendo? Será que eu já vivi isso? Tá? Porque no momento você não pensa, na hora que está acontecendo o fato é uma fração de segundos, então a amígdala vai buscar a regulação em milésimos de segundos lá para o hipotálamo. E em seguida vai chegar a buscar ajuda para o córtex pré-frontal, né? Que é a área cognitiva. Por isso, já compreendendo, né, esse julgamento, tal, o que é que eu posso fazer para resolver isso? Como é que eu vou lidar com isso? Tá? Então, quando existe a associação, né? Falando de uma forma bem neurológica agora, vamos lá, neurociência, né? Amígdala, hipotálamo e córtex pré-frontal, bingo, a gente faz a regulação emocional, tá? Mas quando a gente viveu uma situação traumática, no momento do trauma acontece uma perda de comunicação entre a amígdala e o córtex pré-frontal. Então, ambos, eles continuam funcionando, mas eles não se comunicam mais. E daí, desse jeito, não acontece mais a regulação, tá? Então, a gente vai falar que acontece uma dissociação. Então, o nosso sistema nervoso, ele começa realmente a trazer sintomatizações para o corpo. E é muito mais difícil
que aconteça a regulação emocional e aí os transtornos mentais aparecem, tá? Então, esse processo de autoconhecimento, que precisa ser uma análise, um entendimento de si mesmo, é a primeira estratégia, estratégia 1, tá? Paralelo a isso, a gente precisa associar o entendimento do que eu estou sentindo. Peraí, estou sentindo o quê? Falta de ar? Tá, como eu lido com isso? Por isso, fazer essa associação é essencial. Agora, junto com isso, né, Ana, como é necessário a gente trabalhar com diversas formas e técnicas possíveis, porque para cada pessoa, para cada indivíduo, pode existir um processo que funcione mais, que funcione melhor, né? Eu conheço pessoas que se regulam muito dançando, assim como eu conheço pessoas que se regulam correndo, fazendo uma atividade física. Então, hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, o sono faz muita regulação emocional. Um sono que está inadequado, a pessoa não se regula. Além da terapia, é preciso viver saudável, né? Não, quando a gente vai falar sobre a saúde de uma forma integrada, é preciso pensar na saúde mental associando toda a vida dessa pessoa. Então, como é que está a minha realização profissional? Como é que está a minha carreira, meu financeiro? Porque tudo isso vai envolver a regulação emocional. E isso envolve, obviamente, uma capacidade de fazer uma autoavaliação. Como você falou, né? A questão feminina pode ser um pouco mais difícil. E aqui eu vou trazer também, é difícil também para os homens, porque o feminino está ferido na sociedade. Nós viemos de uma cultura patriarcal, de uma cultura machista, que potencializa muito mais para as mulheres a chance de nós sofrermos abusos e estarmos diminuídas diante dessa sociedade, sim. Mas eu vejo que o que é o feminino ferido? O âmago do feminino ferido é justamente a desregulação emocional. É não saber lidar com as próprias emoções. Porque a nossa sociedade ela é voltada para fora, para a realização externa e para a competição, com atributos muito masculinos, né? Então, nós não sabemos, ninguém nos ensinou a lidar com as nossas emoções lá na nossa infância, né? Nós aprendemos você tem que trabalhar, você tem que buscar o seu sucesso, você tem que usar de atributos muito masculinos, no mundo masculino, vá competir com os homens. Nós, mulheres, especialmente, saímos muito machucadas nesse processo. Por quê? Porque nos faltou o espaço para realmente, também para os homens aqui, entra também, ninguém discutiu emoções conosco. Né? Então, quando a gente fala em feminino ferido, é justamente esse ponto. Nós, em geral, vivemos numa sociedade de um feminino muito machucado. Por isso essa desordem acontece. E aí, Ana, eu percebo que a busca por essa regulação ela é muito individual. Não tem como eu simplesmente falar, olha, vá e faça terapia para uma pessoa que às vezes não tem a condição ou o entendimento de fazer. E existem também pessoas que não têm o desejo de fazer essa busca. E enquanto isso não acontece, não é possível ajudar quem não quer ajuda. Né? Mas a orientação é sempre assim, faz terapia. A orientação de prática é essa. Né? Fale, seja escutado, né? Então, assim, é na coletividade, não sei se eu entendi, né? Mas eu percebo que é na coletividade que a gente se constrói, se reestrutura, né? Esse acolhimento, esse cuidado uns com os outros é essencial até nesse momento em que a gente precisa se conhecer melhor e se cuidar também, né? Exatamente. Daiane, tendo em vista as dificuldades, né, que a Cíntia está encontrando e considerando, né, que hoje é aniversário da sua pequena, né, eu gostaria de propor uma mudança na nossa dinâmica da live, para permitir que a Cíntia participe também, e queria abrir, né, para que você faça as suas considerações e, claro, né, esse conteúdo valiosíssimo, essa forma real, né, de ver a condição, porque a condição financeira, a condição de acesso a serviços especializados não está para todas nós, para todos nós.
e muito sábia essa sua consideração a respeito da condição do homem e dessa educação para o afeto, né, do reconhecimento, né, da essencialidade do afeto enquanto baseador, quanto uma base, né, para toda a nossa existência. Tendo em vista essas considerações, né? E até a Michelle está colocando aqui, a Michelle Ferreira, agradeço a participação, que o acesso à terapia é uma grande barreira, né? Mas aí, Michelle, né? A Daiane nos falou, né? Vamos correr, vamos dançar, vamos conversar, né? Vamos cantar. Então, podemos buscar outras formas, né, de exprimir essas nossas dificuldades. Então, Daiane, eu vou pedir para que você faça as suas considerações finais. Muito grata por partilhar aqui, especialmente nessa data, que eu sei o quão significativa é para você. E ao terminar, eu vou convidar, né, a Cíntia para que ela retorne aqui para a live e está com você, então, né, essas considerações. E eu já agradeço em nome da coalizão. Então, vamos lá. Eu acho que a questão do não acesso à terapia é muito real, né? Infelizmente, correr, dançar, conversar com amigos não é terapia. É terapêutico, mas não é terapia, né? De fato, temos como fazer uma regulação emocional a partir disso, de uma rotina saudável? Temos. Mas nada é tão efetivo como um processo terapêutico, ou pelo menos de autoanálise, né? É claro que a gente que sabe, né, nós que somos dessa área, nós sabemos que não é possível fazer uma autoanálise completa sozinhos. Porque nós justamente temos essas barreiras emocionais de defesa que nos bloqueiam em certas análises que não podem ser tão efetivas. E muitas vezes, a depender da condição da pessoa, a dificuldade de poder se entender também precisa da ajuda do outro, né? Então, esses apoios, né, que podem ser mais acessíveis, que podem ser gratuitos, né, nos espaços públicos. Hoje em dia existem ONGs também que podem oferecer esse acesso, né? Eu que trabalho com muitas mulheres aí de todo o país, me deparo semanalmente com mulheres que buscam a terapia sem ter a condição de pagar a terapia, né? E é claro que nós fazemos aí muitas vezes um valor social, mas nós não temos condições de abraçar todas, né? Então eu vejo que essa intervenção, ela precisa ser pública, ela envolve também um aspecto político, sim, uma necessidade de pensar a saúde mental politicamente, né? E quando a gente vai falar aí de questões, especialmente nós aqui da coalizão, né, de mulheres que apoiam mulheres em cargos de poder, né, é justamente para poder olhar para a condição da mulher e para a condição emocional que a mulher vive no Brasil, mas também no mundo, nessa sociedade patriarcal, como a gente falou, né? Onde às vezes nós temos uma dificuldade de ter um espaço nesses cargos. Atendo mulheres aí que têm cargos de poder e dentro desses cargos elas não têm o espaço que um homem tem. Infelizmente, isso ainda acontece. Obviamente que isso vai afetar a saúde mental da mulher, né? Ela vai sentir, poxa, muitas vezes são mulheres que têm um estudo muito apropriado, se apropriam muito, têm uma inteligência, uma capacidade muito elevada, mas ainda assim elas são tidas como inferiores a homens. Né? Então, essa comparação ainda existe e não é desigual. Né? Obviamente que isso nos afeta profundamente. Mas se eu pudesse assim, dar a minha dica do que nós poderíamos fazer gratuitamente para conseguir elaborar ou trazer uma regulação emocional, eu falaria assim, viva com prazer. Eu acho que o prazer, ele traz a dopamina necessária, né? Ele vai trazer a serotonina necessária, dos neurotransmissores aí todos para ajudar nessa regulação. Viva com prazer com tudo que você puder na vida. Tenha prazer em qualquer momento que você esteja vivendo, com alegria, cultive a gratidão, sabe? Procure cultivar a felicidade com as coisas simples, né? Com uma rotina adequada. Procure selecionar as pessoas com quem você vai conviver, porque dependendo das pessoas que estão do seu lado, a sua saúde mental vai por água abaixo,
né? Procure ficar com pessoas que te façam bem, que te façam sorrir, procure ter hábitos saudáveis, né? Isso também envolve o auto-amor, né? Então, é o básico para a gente viver bem, né? Nós automaticamente, ao longo da vida, nós nos abandonamos com muita facilidade. Então, que a gente possa se acolher. Porque eu vou falar o seguinte, o sucesso, a gente só consegue atingir o sucesso quando a gente realmente tem saúde mental, né? E às vezes o sucesso também nos adoece, né? Então, é preciso cuidar de nós mesmas, né? O autocuidado e o autoamor, eu acho que é a melhor ferramenta de regulação emocional. Sensacional, muito, muito, muito. Fala essencial, muito obrigada, sensacional. Daiane, obrigada mais uma vez por sua disponibilidade, por sua generosidade em estar conosco. Felicidades, né? Ó, né? E vivamos com prazer, com alegria, né? Gratidão. Obrigada, querida. Tchau. Beijo grande, então. Obrigada. Tchau. Gente, vou agora convidar a Cíntia, ver se ela consegue ingressar. Só um minutinho. Pronto, a Daiane. Só um minutinho, por gentileza. Pronto, só um pouco. Agradeço, obrigada, Silvia, né? Eu estou tentando aqui trazer a Cíntia. Pronto. Deixa eu tentar aqui. São as questões tecnológicas, né? A gente está sempre suscetível, né? A essas situações. Eu agradeço a todos pela paciência. Pronto, deixa eu ver se dá certo aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Cíntia. Ok. Cíntia, acabei de te enviar o convite. Por favor, veja se você consegue ingressar. Gente, essas questões tecnológicas são mesmo desafiadoras. Vamos ver se deu certo. Né? Isso, Vitória, né? A terapia, ela contribui demais, né? E é muito importante a gente contar com esse apoio, né? Esse suporte terapêutico é essencial, né? Para que a gente reconheça as nossas dificuldades, né? E possamos, então, né, nos amar, esse auto-amor, esse autocuidado, ele possa realmente se concretizar, né? Então, estou aqui falando com a Cíntia, gente, né? Só um minutinho mais, né? Silvia, eu vou te pedir uma gentileza. Será que você poderia sair e voltar, né, em um minutinho, né, que eu vou só mais uma vez convidar a Cíntia, porque pode ser alguma limitação do próprio Instagram para a live. Tá bom? Obrigada. Pronto, gente. Eu vou tentar aqui mais uma vez fazer o convite aqui à Cíntia, certo? Só um minuto. Não, acho que realmente ela está em algum lugar, mas enfim, deixa eu tentar. Pronto, eu acho que agora vai dar certo. Bom, eu estou vendo aqui, né, vamos ver se ela consegue ingressar. De qualquer forma, né, essa questão do adoecimento psíquico,
né, é uma questão que tem muita relação com o que a gente enfrenta no cotidiano. E cotidianamente nós somos desafiados, né, a darmos uma resposta, né, comportamental, né, daquilo que a sociedade, da expectativa que a sociedade gera, né, sobre as nossas condutas. Essa autocobrança, né, esse modo de lidar com uma sociedade que exige perfeição, qualidade zero, erro zero, condutas, né, previamente estabelecidas do que considera adequado ou inadequado, que não respeita nossas diferenças no mais das vezes, é realmente algo desafiador, adoecedor. Né, e precisamos realmente olhar para nós, né, nesse momento de autocuidado, nesse momento de desenvolvimento de um auto-amor. Então, a gente está muito mais preocupado com as rotinas do dia a dia, parece que nós estamos muito mais preocupadas, né, em atender às expectativas que a sociedade põe sobre os nossos ombros, do que, de fato, cuidarmos, olharmos para nós. Olha a Cíntia aí, né? Acabou de ingressar, Cíntia, super bem-vinda. Vamos ver se agora a gente consegue, né, Obrigada. contar com a sua contribuição riquíssima, né? Pois não, Cíntia. Quero agradecer Haja demais a saúde sua mental para gentileza, também aos presentes, né, por terem aguardado aqui o seu ingresso. Estamos ansiosos, né, para te ouvir. E aí eu queria te pedir, né, para fazer aqui a sua audiodescrição, se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, por favor. Vamos lá. Bom, eu vim do direito, fui advogada de família durante muitos anos e hoje sou psicanalista. Trabalho numa clínica voltada para a saúde mental de adultos, com foco em mulheres, em momentos de vulnerabilidade, né? Que entendemos momentos só estão passando por violências de momentos de dificuldade Acho que está um pouco ruim. de um Está havendo algumas interrupções, né? Está havendo algum ruído, assim, como se a conexão não tivesse boa, Cíntia. uma conexão não boa. No poste da rua aqui, Sim, muito ruim mesmo. sim. Ok, eu acho que, né? Fora da nossa alçada. Sim, sim. Mas se você puder falar um pouco, então, né? O que eu entendi é que você começou no direito, né? Nós tivemos um percurso inverso. Eu comecei na psicologia, depois pelo direito, e você no direito, e depois a psicologia, né? Como é que você vê, né, essas manifestações que têm sido recorrentes em relação ao adoecimento mental? É, quais estratégias, né, você acha que nós poderíamos adotar, né, para a manutenção da nossa saúde mental nessa sociedade, né, do erro zero? Eu acredito que o primeiro ponto que eu falaria aqui é estar sempre atenta ao corpo e ao seu corpo dá sinais antes do adoecimento. Então, dores do corpo, Eu acho que está dores bem. de cabeça, cansaço excessivo, perda de apetite. Sim. Eu vou anotando aqui, Acertar minha câmera cansaço. para ver se melhora. Então, Pronto, dores do corpo.
dores no corpo, dores de cabeça, fome em excesso, a falta da fome. Então, o corpo, antes de adoecer, de ir ao extremo do adoecimento, ele nos dá sinal de que algo não está bom. Sim. Sim. Tem algumas, né? Gente, tá bem ruim mesmo a conexão com a Cíntia. Tá bem, tá havendo um comprometimento. Mas deixa eu tentar, então, vamos tentar. Eu fiz até algumas anotações aqui mesmo no chat, né? Para as pessoas. E se você puder, não sei se você consegue ver o chat, mas eu vou colocar aqui algumas falas, né? De que a Amanda Thaís, a quem eu agradeço a presença, ela fala que existe uma prática chamada Mindfulness, que nos auxilia nesse processo de auto-amor, autocompaixão. Ela está fazendo esse comentário frente, né, a uma fala da Daiane há pouco, né, né, deixa eu só ver aqui, né, pronto, perfeito, a Cíntia está aqui respondendo no chat, gente, para a gente conseguir, né, a Roberta, né, a Rô, que também é diretora da coalizão, e eu quero aqui cumprimentar todas as diretoras que estão participando dessa live, ela está perguntando se existe algum exercício mental que a gente possa fazer no dia a dia, né, para evitar ou para mitigar essas sintomáticas, Cíntia. Será que existe algum tipo de prática que a gente possa adotar? Sim, no chat, eu estou acompanhando aqui o chat, né? Aí você está colocando comer bem, né? Vamos nos ajudar, gente, aqui contar com a nossa sororidade, né? Eu vou até colocar, né? Para reconhecermos a dificuldade tecnológica, né? E a gente, tá certo? Então, práticas que podemos adotar no sentido de melhorar a nossa saúde mental. Então, vou colocando aqui o que a Cíntia está colocando, né? Para vocês, vou resumir, tá bom? Comer bem, realizar análise, né? Que é terapia, ter amigos, né? Ter uma vida social, é isso. Pronto, e é preciso estarmos atentos aos sinais. Muito bom, obrigada. Eu fiz um resumo aqui, coloquei para todos. Cíntia, eu queria, né, ouvir de você, ou ler de você, né, que na cabeça de algumas de nós, né, nós já nos sentimos, claro, cansadas, esgotadas, e a gente sente uma culpa, né, uma culpa por se sentir, né, desmotivada, cansada. Como que a gente pode, né? Quais dicas você pode nos passar para que a gente consiga equilibrar essa autorresponsabilização de uma forma saudável? Porque às vezes somos muito severos conosco, né? Quais, né? Como que a gente pode equilibrar? Sim. Então, a culpa pode ser tratada em análise, né? Um espaço para falar sobre as angústias, né? Um espaço para falar sobre as frustrações, o que é bem importante para que seja possível, como dizer assim, elaborar, né? Elaborar essas questões, né?
Então, realmente, elaborar essas questões. Exatamente, né? Todos nós enfrentamos dificuldades, a gente se culpa, mas não podemos ser tão severos conosco, considerando, né, a dificuldade tecnológica que a gente está enfrentando nesse momento, né? Eu queria muito pedir desculpas a todos, né? Pronto, como a Cintia está colocando, né? A elaboração das questões subjetivas, né? Porque, afinal de contas, nós somos seres de subjetividades, né? Então, é natural que a gente sinta frustração, é natural que a gente sinta medo, é natural que a gente sinta angústia, mas, né? Não é natural que isso seja intenso de modo a nos engessar, de modo a impedir, né, que a gente consiga fazer fluir as nossas rotinas, a nossa vida. Então, nesse momento, né, é preciso considerar o reconhecimento dos sintomas, e eu acho que a Daiane trouxe isso também, e agora a Cíntia está contribuindo, né, falando dessa questão relacionada ao autocuidado e a adotar práticas que possam contribuir para a nossa saúde mental. Quero colocar, né, aqui também que essa questão da tecnologia que a Cíntia acabou de mencionar, que essa tecnologia ela mexe com a gente, até porque ela contribui, me corrija, Cíntia, caso eu esteja errada, ela contribui para que a gente se sinta acelerado, né, para que a gente não tenha um tempo de repouso, um tempo de vida com qualidade, porque passamos a maior parte, né, das nossas horas verificando se alguém está nos demandando, e quase sempre existe situações que estão constantemente nos demandando. Cíntia, né, tranquilo, não se sinta frustrada, triste, assim, acontece, nós estamos juntas, né, todas nós, né, e todo mundo compreende, porque a pandemia, de tudo que a pandemia nos trouxe, nós aprendemos que existem limitações, né, que são impostas pela própria tecnologia, o sinal de internet, enfim, né, não se preocupe, o que nós temos aqui realmente, né, é te agradecer todos os presentes, né, por estarem aqui, por terem reservado um tempo do seu final de semana para tratar de uma temática tão relevante. Eu quero realmente agradecer, né, as presenças das nossas convidadas, né, a Daiane e a Cíntia, que fizeram esforço e de forma generosa estiveram aqui, estão aqui para compartilhar o seu conhecimento. Eu sei o quanto isso é valioso. E eu aproveito, gente, a oportunidade, né? Vou pedir, já estou encaminhando aqui para o encerramento, porque também a Silvia não conseguiu retornar. Quero agradecer também o trabalho dela. E isso, né? Isso, Amanda, né? Isso, obrigada, Cel. Aqui essa live ficará gravada em nosso perfil, gente. Aproveito o ensejo para convidá-las a seguirem a coalizão. O nosso propósito, a nossa luta é esse fortalecimento das relações, essa sororidade linda que nós estamos aqui experienciando nesse momento, né? Em que há uma dificuldade tecnológica, e dizer a todas, dizer a todos que é uma alegria, né, contar com as suas presenças e colaborações. Então, interajam conosco no nosso perfil, né? Eu aqui sou de Fortaleza, nós estamos em praticamente todo o país, né? Quem desejar ingressar, quem desejar conhecer mais a coalizão, é só chegar perto, que nós estamos aqui sempre de forma acolhedora, né? Recepcionando todas. Cíntia, querida, muito, muito obrigada. Um excelente final de sábado, né? Final não, a gente está aqui mais ou menos no meio do dia. Então, um excelente dia a todos, um excelente sábado, ótimo final de semana. Descansem, né, Cíntia? Eu acho que uma das recomendações mais importantes é essa, né? Vamos nos dar pausas, vamos nos permitir descansar. É isso, gente, né? Muitíssimo obrigada, né? E deixo a todos e todas o meu abraço,
né? E eu reitero o meu agradecimento. Um abraço a todos.